Então é o seguinte, nós vamos escutar a opinião do professor Afonso com relação ao acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que foi firmado agora nessa última sexta-feira, professor. Perfeitamente. O Mercosul é uma ideia genial, né? No final da década de 80, para mais precisamente a gente lembrar, o governo Collor foi em Assunção e firmou-se o acordo do Mercosul. Bom, de lá até agora, sempre se pautou e sempre se procurou ter uma grande aproximação com a União Europeia. Mas essa aproximação significava um acordo de comércio do Mercosul com a União Europeia. Porém, isso foi sempre uma coisa muito difícil. Para esclarecimentos, né? O Mercosul é uma ideia genial que impulsionou a economia do Cone Sul. Mas, veja bem, né? O que significa isso em termos de comércio internacional? Nós não chegamos a ter ainda 1% do comércio internacional. Quer dizer, se a gente comparar com os grandes países, ou mesmo com a União Europeia, a nossa participação é extremamente baixa, ínfima. Com o acordo do Mercosul e União Europeia, o que se projeta é uma ampliação dessas relações de comércio. Porém, as restrições são bastante significativas. Controle de qualidade, controles fitossanitários, controles de todos os tipos, até, se for o caso, de embalagens. As embalagens têm que ser dentro do padrão da União Europeia. Para a gente ter uma ideia, não se pode exportar nada para a Europa que use, por exemplo, isopor, porque não desembarca na Europa. Isso é vedado pela União Europeia. Isso significa, em primeiro lugar, que as nossas exportações, que são de produtos primários, eu vou dar o exemplo da soja. Nós exportamos soja em grão. Para nós exportarmos óleo de soja, que seria a grande vantagem, você tem uma série enorme de procedimentos, é isso que eu estava falando, que vão de preparo do óleo de soja, controle fitossanitário, tipo de embalagem, momentos e tipos de exportação, momentos e quantidades, enfim. Né? É uma coisa bem mais complexa, mas que é esperado que a gente chegue a esse ponto. Por que tudo isso? Porque nós estamos agora vivendo todo esse processo de globalização, onde as relações comerciais são absolutamente vitais. E elas não se restringem mais a países ricos e países pobres, mas sim que há um patamar técnico, extremamente técnico, ao qual os países, sejam ricos ou pobres, devem se adaptar. Então, neste sentido, principalmente, o acordo firmado agora com a União Europeia vai trazer grandes benefícios aos países do Mercosul, entre eles, evidentemente, o Brasil. A gente espera que isso aqueça a nossa economia, dê uma orientação a nossos princípios econômicos, no sentido de qualidade, no sentido de inserir mão de obra mais qualificada, enfim, né, de recuperarmos uma parte daquilo que é essencial para a nossa economia crescer e assim, obviamente, nós termos resultados mais positivos. Perfeito, nós ouvimos agora a opinião sagaz e pontiaguda do professor Afonso, que todo o Marco Zero contribui com seu olhar sobre questões polêmicas da nossa região e do mundo. Marco Zero, onde tudo começa.